Olá pessoal, estamos começando mais um programa Prática Jurídica com Hamilton Chamon e dando sequência na série sobre o novo Código de Processo Civil, nós fizemos o compromisso de dar uma revisitada nos principais artigos do Código. Nós iniciamos a série falando pelo menos 5 artigos, falamos então do primeiro ao 5º artigo do novo CPC. Hoje nós estaremos então abordando o 6º artigo com a previsão de falarmos até o 10º artigo desse código. Bom, iniciando então pelo 6º artigo, a redação do artigo é o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Pessoal, esse artigo impõe que todos os envolvidos no processo devem colaborar para uma solução em tempo adequado e decisão de mérito efetiva. O mérito, todos nós sabemos, é o resultado que se deseja ao final do processo. E isso exige a intensa colaboração do juiz com as partes e dessas mesmas partes com o juiz. No caso do juiz, essa colaboração quer dizer um maior entrosamento, um maior relacionamento do juiz com o caso, de forma que a sentença prolatada, ao final do processo, de todo o procedimento, seja o produto de tudo que o juiz viveu e sentiu na condução da causa. O juiz seria um integrante do debate, portanto, não deve se afastar de conhecer os detalhes. Por exemplo, em audiência, o juiz deve ter conhecimento do processo como um todo, o conteúdo, todo o trâmite processual até então desenvolvido, buscando fazer com que as partes se harmonizem e buscando fazer crer também que quanto maior for a cooperação, melhor será para todos. No caso das partes, nós não podemos ser românticos de acreditar que haverá solidariedade de uma parte em relação à outra. Essa que é a verdade nua e crua. Ou seja, não se pode acreditar que um demandante irá, por força desse artigo 6º, abrir mão do que ele acredita ser um direito dele, salvo em raríssimas exceções, uma vez ou outra na vida. Isso nunca existiu no mundo como uma realidade concreta e nem vai existir, porque o desejo da parte é sempre sair vitorioso. Então é romantismo imaginar que a parte contrária vai colaborar para que o outro vença a demanda, né? Assim, o que nós podemos subtrair desse artigo? O que nós podemos entender dessa colaboração das partes? Nós devemos entender que o advogado e as partes devem agir com lealdade processual, cada um buscando convencer o juiz de que sua tese é a mais adequada, e o juiz deverá interpretar tais teses com atenção e sentenciar, pois quanto mais rápido se entende o caso, mais rápido se pode prolatar uma sentença justa. Esse é o resumo de entendimento do artigo 6º. O artigo 7º diz que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Pessoal, esse artigo trata basicamente da isonomia. Isonomia é sinônimo de igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento pela lei é a condição daqueles que a lei trata sem privilégio. É ser governado pela mesma lei ou regra. Isso é viver num sistema isonômico. A melhor forma que o juiz pode demonstrar, pode se utilizar para demonstrar que ele é imparcial, é exatamente valer-se da isonomia. Um juiz que trata as partes com igualdade, ele demonstra claramente ser também imparcial. Isso é seguramente uma garantia que todos terão acesso aos meios de defesa, aos meios de ataque processual, tais como recursos, né? E o próprio direito de contraditório em si, o direito de contestar, o direito de se defender, de produzir suas provas. Então,
O artigo 7º, basicamente, ele resume o princípio da isonomia profissional. O artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esse artigo consagra o ideal de que o juiz, ao atender fins sociais e exigências do bem comum, deverá fazê-lo por meio de um processo equilibrado e justo, e não segundo sua vontade pessoal, é óbvio. Em outras palavras, é a preservação do direito e do ordenamento jurídico existente, é só isso, é a preservação do direito e a ordem jurídica existente. Esse artigo não é uma carta branca para que o julgador faça como bem entender. Ao contrário, é uma baliza muito bem elaborada que dá ao juiz limites para fazer valer a justiça, que é o seu dever profissional. O artigo refere-se à dignidade da pessoa humana. Princípio esse que tem status constitucional e pode ser encontrado no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal de 88. A inclusão desse princípio no artigo em estudo literalmente chove no molhado, porque o principal problema ainda não foi resolvido. E qual é o problema? A dignidade da pessoa humana. Ora, a realização na prática do princípio da dignidade da pessoa humana ainda está longe de se materializar como uma realidade palpável. Dou para os senhores um exemplo ocorrido hoje de manhã. Antes de gravar esse vídeo, assisti a um noticiário na TV onde a Polícia Militar e a Polícia Civil de um determinado estado da Federação, por falta de vagas em cadeias penitenciárias e presídios, estão tendo de deixar pessoas presas dentro de viaturas. As pessoas estão dormindo e permanecendo presas dentro das viaturas, lá no Chiqueirinho. Ouvido o secretário de Segurança Pública daquele estado, pelas mesmas razões, ele está analisando a possibilidade de colocar presos, seres humanos, em containers de metal. Esses containers são aqueles containers que se usa em navios, etc. E está estudando a possibilidade de atracar um navio no porto do tal estado para manter pessoas presas dentro do navio. O secretário mencionou que pretendem usar containers médios e grandes. Nos containers médios, talvez eles colocarão 6 presos numa caixa de metal. Vê-se assim que o Estado está sem condições materiais de realizar a dignidade da pessoa humana. Os senhores podem me dizer, bom, mas são condenados ou são pessoas presas, etc. Continuam sendo seres humanos. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Em data recente, saindo do âmbito criminal, em data recente tive contato com uma pessoa que foi operada do coração. É uma pessoa que viveu a vida toda como trabalhador braçal. Hoje está vivendo quase mendigando pelas ruas da cidade, porque não tem renda e até os seus remédios o Estado não pode disponibilizar. E eu pergunto para os senhores, cadê a dignidade humana na prática? Bom, o artigo fala ainda em razoabilidade e proporcionalidade. O exemplo é simples. Cabe ao juiz mensurar e medir, como se o juiz fosse um termômetro, se o poder de sua decisão não vai ultrapassar a medida da necessidade, tornando-se um exagero e, portanto, converter justiça em injustiça. Um exemplo são as multas fixadas por descumprimento de ordem judicial. Vamos imaginar que o juiz determinou que o banco exclua o nome de determinada pessoa do cadastro desabonador, por exemplo, o SPC, num prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa de meio salário por cada dia de desobediência. Bom, isso é razoável. É óbvio, é preciso haver uma sanção para uma determinação, para uma norma ou para uma regra.
juiz exarou determinação judicial. Se não houver uma pena em caso de descumprimento, não há o que fazer, ninguém vai cumprir a decisão judicial, ou pelo menos, provavelmente não cumprirá. Mas, ao fixar a multa, o juiz impõe um limite a essa multa. Caso contrário, essa multa poderia ir somando-se diariamente e tornar-se bilionária, acabando por fechar a empresa, sacrificar postos de trabalho e desempregar pais de família. Portanto, esse limite da multa na decisão judicial atende à proporcionalidade. É razoável que se aplique uma multa. E, por outro lado, é importante que se coloque um limite nessa multa para que a decisão judicial não se transforme numa tragédia, seja proporcional ao tamanho do estrago que se pretende corrigir. Bom, já no final desse 8º artigo, ele acaba por repetir, por fazer um arremedo de 5 princípios da administração pública, que estão constitucionalmente previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, basta comparar os 2 artigos. Falando então do artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse artigo consagra novamente o princípio do contraditório, estampado mais uma vez na Constituição de 88. Lá no artigo 5º, inciso 55, o princípio do contraditório se forma basicamente por 2 raciocínios: informação, que significa, no nosso caso, a ação judicial, é o pedido, a petição inicial, e a reação, que é a defesa, por exemplo, feita na contestação. O contraditório é um princípio absoluto e é um dos mais importantes direitos do processo. Sem contraditório não há processo válido, não há processo justo. O processo jamais pode se desenvolver sem que a outra parte tenha conhecimento, isto é, que seja citada da ação. O que é citação? Citação é o ato pelo qual se dá ciência a uma pessoa de que contra ela tramita uma ação. Qualquer sentença ou decisão que tenha sido proferida sem o conhecimento da parte será nula. Porém, o colega pode ter observado que o parágrafo único do artigo traz 3 incisos que dizem: o disposto no caput, ou seja, o disposto no artigo 9º, não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, e à decisão prevista no artigo 701. Ainda estudaremos tutelas de urgência e evidência, que são as medidas determinadas pelo juiz, sem que a parte contrária tome conhecimento prévio. Nesse ponto, o colega deve estar pensando: bom, então isso é uma exceção ao que trata o artigo 9º, ou seja, as disposições do parágrafo único do artigo 9º, então, eliminam o contraditório. É verdade isso? A resposta é não. A resposta é não. O contraditório ainda continua existindo. Mesmo nesses casos de decisões sem avisar a parte contrária, existe contraditório. Todavia, o contraditório tem um nome diferente. Ele é chamado de contraditório postecipado ou contraditório diferido. Como alguns doutrinadores aí costumam dizer. É que após tomada a medida urgente, que em regra não deve ser uma medida irreversível, a parte contrária pode defender-se e até conseguir desfazer a medida que antes foi determinada. O contraditório normal lá do artigo 9º, aquele que o juiz não toma nenhuma decisão, ele manda citar a parte, esse contraditório funciona assim: pedido do autor, ou seja, a ação judicial, a ordem do juiz para citar a parte para que tome conhecimento que existe uma ação, a defesa do réu, que é uma contestação, o normal desenvolvimento do processo até a sentença. Já no contraditório diferido, que é esse contraditório onde vai se defender depois que o juiz já determinou uma medida sem que você soubesse, ou seja, um contraditório exercido depois que você foi pego de surpresa, nesse contraditório a regra difere um pouco. Normalmente é pedido do autor, ou seja, ação judicial,
decisão imediata do juiz, uma decisão com caráter provisório, cumprimento desta ordem e, após defesa do réu, desenvolvimento do processo e sentença. O que garante que se poderá reaver o status anterior, a situação anterior, ou seja, reverter a decisão judicial, é que, em regra, todas essas decisões são decisões de caráter provisório e que não são decisões que poderão ser irreversíveis, como, por exemplo, determinar a entrega de dinheiro para uma pessoa, dinheiro esse que, depois que for gasto, não poderá ser devolvido. Bom, as decisões em caráter urgente, e se ouvir a parte contrária, muitas vezes elas têm uma carga de violência muito grande, elas carregam uma carga de surpresa desagradável contra alguém. Todavia, em virtude da complexidade das relações humanas e sociais, muitas vezes isso é necessário para que o direito não se perca. Há casos em que a parte oposta, se ela for avisada da medida, ela frustrará a solução do caso. Vou dar o exemplo mais conhecido de todos, que é a busca e apreensão de veículo financiado. Veículo financiado e que não foi pago. Se o possuidor do veículo for avisado que a financeira vai buscar o veículo dele, ele pode efetivamente sumir com o veículo, escondê-lo, mudar de cidade, mudar de endereço, frustrando o resultado do processo. Por outro lado, se o veículo for apreendido de surpresa, haverá prazo para negociação, quitação e até restituição do veículo. Portanto, as medidas de tutela antecipatória de urgência e evidência, elas têm muita importância no direito e não têm característica de injustiça alguma. São mecanismos que o operador do direito tem para se valer conforme cada situação. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestar, ainda que trate de matéria sobre qual deva decidir de ofício. Bom, até o ponto em que o artigo fala em manifestar, repare o artigo e procure a palavra manifestar. Até ali é absolutamente normal e esperado que isso acontecesse, em função do princípio do contraditório. A questão que pesa nesse artigo, porém, surge no ponto final do artigo, que acaba por dizer o seguinte: ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, existem situações em que o juiz pode decidir por conta própria, sem pedir opinião de qualquer das partes. Em tese, esse é o costume. Um exemplo é a declaração de prescrição. Se o juiz verificar que o processo discute uma questão que já está prescrita, o juiz pode, então, extinguir o processo declarando a prescrição. Vai ser extinto pela prescrição. Bom, o juiz, nesse caso, ele simplesmente age. Com essa nova disposição final contida no artigo 10, muitos processualistas da atualidade estão defendendo a ideia de que isso não será fácil de ver na prática, porque existiria um costume arraigado em alguns juízes de acreditarem que quando se age de ofício, ele está sempre certo e por isso não precisa ouvir as partes. Então, a questão controversa do artigo 10 é que o juiz, estando autorizado pela lei a agir por conta própria, independente do que pensa A ou que pensa B, ele já poderia agir. E esse artigo está determinando que ele dê ciência às partes que ele vai agir, podendo a parte ainda se manifestar. Esse é o problema. Os juízes, segundo parcela dos doutrinadores, não estão acostumados a agir dessa forma. Bom, pessoal, como prometido, mais 5 artigos do novo CPC foram visitados de forma breve e sucinta, né? E falando em brevidade, rapidamente nós superaremos o título 1 do CPC, que vai até o artigo 15, passando ao livro 2, que inicia a partir do artigo 16 em diante, e que cada vez mais trará para vocês, trará para os senhores, uma sensação de maior prática de processo. Bom, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal. Meu abraço, fiquem com Deus.